Quando o arquivo de História Social de Garmin-Roth, né, que é um arquivo inicialmente formado por um grande líder anarquista do movimento operário brasileiro, que faleceu de morte natural em 1968, esse arquivo estava para ser vendido para a Universidade do Texas em Austin, e graças então a uma série de ações e gestos, né, solidários, se conseguiu levar esse arquivo para o Unicamp, que hoje é uma referência nacional e internacional. Participei disso, que eu fazia também iniciação científica na época, estudava exatamente o movimento operário, então participei do desencaixotamento desse arquivo, né, das primeiras grupos que chegaram a tentar organizar esses materiais, mas enfim, era uma coisa assim, esse arquivo, por exemplo, que é um arquivo evidentemente de pesquisa, um arquivo acadêmico, etc., havia forte risco, né, por ele se vincular à história do movimento operário, de que ele fosse objeto da repressão, que simplesmente a repressão invadisse a Unicamp para levar embora o arquivo como material subversivo, né? Embora se tratasse, mais das vezes, de jornais, né, operários, né, jornais de várias tendências políticas, etc., de tempos passados. Né? Mas para a repressão, isso muitas vezes não era uma diferença tão fundamental. Então, é impressionante, quer dizer, o arquivo chegava, ao mesmo tempo se estabeleceu um convênio, né, com a Fundação Feltrinelli em Milão e com o Instituto de História Social de Amsterdã, que reúne um arquivo anarquista talvez o mais importante do mundo, né, que foi um arquivo também que sobreviveu ao nazismo de forma épica, por assim dizer, né, que foi guardado debaixo do rio, em tonéis enterrados, etc., uma longa história sobre esse arquivo de Amsterdã, mas enfim, se conseguiu uma série de ações rápidas para que, naquele momento, né, a microfilmagem é uma tecnologia de documentação relativamente nova no Brasil, mas para que todo o acervo fosse microfilmado o mais rapidamente possível e fosse transportado uma cópia, uma duplicata para fora do Brasil, para se ter uma margem de segurança de que não haveria nenhum tipo de risco à destruição desse acervo, do que restava de uma grande parte da memória, né, das lutas operárias no Brasil. Eu dou assim, né, algumas dessas informações porque, evidentemente, boa parte de vocês, jovens, né, não viveram aqueles anos, talvez não tenham, às vezes, a dimensão cotidiana do que era realmente conviver com a ditadura, do que ela podia ter de mais atroz, né, e de mais ofensivo a qualquer tipo de inteligência e a qualquer tipo de crítica e de perspectiva humanística de forma geral, para além de qualquer militância partidária, etc. Uma coisa assim, né, mais genérica. Bom, então, de qualquer maneira, nesses anos, né, embora fossem anos de chumbo, né, assim chamados hoje, enfim, a ditadura do Médici, né, o momento mais terrível de repressão, de tortura, de tudo que vocês certamente saberão, nós tivemos a felicidade lá no espaço de Campinas de ter realmente um espaço interessantíssimo, uma de resistência à ditadura, né, com a existência de um movimento estudantil, né, ativo. Quer dizer, o Centro Acadêmico das Ciências Humanas foi fundado em 1970, né, em 71, quando eu entrei na graduação, participei de uma das primeiras diretorias, enfim, e o corpo docente também, né, muito compenetrado dessa perspectiva de produzir conhecimento, de produzir discussão, debates, etc., vinculados também à conjuntura brasileira. Então, nós tínhamos quinzenalmente os chamados seminários interdisciplinares do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que eram atividades organizadas, sim, pelos departamentos, né, e pelo Instituto, mas que eram muito interessantes, que eram totalmente abertas. Isso não era parte de curso de pós-graduação, de curso de graduação, né, era uma atividade pública, aberta, né, aberta a todos os estudantes, né, de graduação, de pós e a todos os docentes. Né. Então, onde se discutia de economia brasileira, né, milagre econômico brasileiro, os impasses do milagre econômico brasileiro, a questão do autoritarismo e enfim, das questões políticas, questões de linguagem, questões de literatura, questões de arte, né, quer dizer, tanto com professores da casa, né, os jovens professores que começavam aquele instituto, né, hoje me dou conta, eu tinha professores que muitos deles eram muito jovens, né, professores recém-doutores, né, que tinham feito normalmente a sua pós-graduação, normalmente na Europa, né, muito frequentemente na França, né,
cultura francesa que tinha essa tradição importante, que teve sempre aqui na USP, mas lá também ainda, né? E assim por diante, e também convidados, né? Professores que vinham convidados para participar desses seminários, e isso produzia uma vida, né? Uma vida cultural, né? Intelectual, etc., que era importantíssimo, né? Para a formação daquela coletividade, né? E de alguma maneira também, uma espécie de resposta, né? Direta, mais direta ou menos direta a essa conjuntura tão pesada de repressão e assim por diante. Né? Claro que certas condições, algumas até meio ao acaso, né, circunstâncias que se conjugaram ali, facilitaram esse tipo de trabalho. Isso durou durante toda a primeira metade dos anos 70, e a partir de 77, mais particularmente, né, começaram então os interesses, né, institucionais a pesar mais fortemente. Quer dizer, os economistas que sempre já tinham queriam ter sempre uma espécie de lugar especial dentro disso, saíram, né, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e fundaram o Instituto de Economia, né, os primos ricos, né, já com convênios, né, com projetos mais vinculados a estratégias de mercado, né? Já começava uma certa tendência da famosa questão das fundações, né? Das fundações paralelas, dos cursos de extensão. Isso ainda em ponto muito menor, né? Isso, claro, que veio crescendo nos anos 80 e 90, mas já se apontava esse tipo de diferença, né? De divergência. Isso de um lado, vamos dizer, do lado que eu chamo aqui mais tecnocrático, do lado da linguagem, né, que acabou sendo o campo onde eu fui trabalhar muito tempo depois como professor. Né? Eu trabalho como professor de estudos da linguagem desde 87. Mas em 77, portanto, uma década antes, formou-se também o Instituto de Estudos da Linguagem. Né? Quer dizer, aparentemente, os linguistas nunca se sentiram, eles queriam cada vez mais uma espécie de lugar especializado, né, na sua atividade. E durante um tempo, o próprio Fausto Castilho participou talvez dessa ilusão, né? Se acreditou que a linguística pudesse ser uma espécie de ciência mãe, né, das ciências humanas, que pudesse ser de fato, a partir sobretudo das contribuições do estruturalismo, do formalismo, que a linguística pudesse, a partir de uma espécie vamos dizer, de esquema geral de funcionamento da comunicação humana e das línguas humanas, da linguagem humana, pudesse realmente oferecer respostas, né, e articular, vamos dizer assim, o conjunto das ciências humanas. Esse tipo de crença foi se deteriorando, né, foi entrando em crise ao longo dos anos 70, né, e de tal maneira que quando o Instituto de Estudos da Linguagem se formou separadamente, né, a crença, né, que os historiadores, os antropólogos, os sociólogos, né, os economistas, enfim, historiadores, etc., poderiam ter nessa perspectiva, estava realmente bastante abalada. Né? E a literatura surgiu depois. A literatura não se queria reproduzir. Isso era dito pelo Fausto Castilho, né, com todas as letras, e pelo professor Antônio Cândido, que depois de se aposentar aqui na USP, foi ser o primeiro diretor do IEL. Ele acabou sendo nomeado, né, pro tempore pelo reitor fundador da Unicamp, Zeferino Vaz, né, que é um médico, etc., como diretor desse novo instituto. Ele tinha acabado de se aposentar aqui. Então ele disse, olha, não podemos repetir o erro da USP. Qual seria o erro da USP? O erro da USP seria essa espécie de fragmentação, né, de proliferação de vários departamentos, né, para cada língua praticamente, né, para cada língua e literatura, um departamento, uma área, né, de tal maneira que isso, segundo esses professores, né, produzia uma fragmentação cuja experiência não tinha sido boa até então. Então, curiosamente, se retardou ao máximo a formação de um departamento de literatura no Instituto de Linguagem. Né? Os linguistas ficaram com uma espécie de primazia, de hegemonia que tem até hoje. Né? Até hoje nós convivemos com esse conflito lá dentro. Né? O único departamento que conseguiu não diminuir de tamanho, né, ao longo de todos esses anos, nós sabemos que as administrações universitárias têm cortado as vagas, né, insistentemente, particularmente nas áreas humanas, na área de humanas. Curiosamente, o único departamento que se manteve intacto, né, ao longo de 20, 30 anos é o departamento de linguística. Né, pelo
poder político que tiveram também, sempre junto à reitoria, etc. Eles têm hoje, eles são o dobro do departamento de teoria literária.